Olá a todos. Hoje a gente está aqui para falar mais um tema muito importante nos nossos temas que a gente vem abordando no nosso grupo de estudos, o grupo de estudos ED-FAAP, que a gente sempre tenta ter o objetivo de promover o conhecimento de uma forma prática, fácil e um pouco divertida em alguns aspectos. Só que hoje o nosso assunto é muito sério, muito interessante, que é a coordenação de políticas para LGBTI+. E hoje a gente tem dois convidados muito especiais, o Cássio Rodrigo, que ele é jornalista, atualmente coordenador de políticas para LGBTI+, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, da Prefeitura de São Paulo, e também é coordenador de políticas para a diversidade sexual. E a Fê Meidel, ela é uma mulher trans, graduada em Psicologia e Comunicação Social, é artista plástica, autodidata e especialista em sexualidade e gênero pelo IMS URJ. E hoje também, junto na mesa, a gente acompanha com a nossa amiga Grazi, que também faz parte do grupo de estudos. E a gente traz aqui, então, duas pessoas maravilhosas que vieram enriquecer o nosso conhecimento. E passo a palavra para vocês se apresentarem um pouco melhor. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, num dia tão importante como 17 de maio, né? Hoje é celebrado o Dia Internacional contra a LGBTfobia, então que bom que a gente está aqui para falar desse tema. Eu sou Cássio Rodrigo, fiz jornalismo, já fui coordenador municipal LGBT de 2005 a 2008. Depois eu passei pelo estado de São Paulo, onde eu fui também coordenador estadual de políticas para a população LGBT entre 2016 e 2019. E desde fevereiro de 2021 eu volto para a coordenação municipal. Eu trabalho aí pelo menos há uns 15 anos com a formulação de políticas públicas para a população LGBTI+. Então, acho que a gente tem um pouquinho de experiência aqui para compartilhar e é um prazer estar com vocês. Eu sou Fê Meidel, eu sou psicóloga, sou formada em comunicação aqui pela FAAP, é bom voltar a casa, é muito gostoso. Trabalho com políticas públicas tem 1 ano e pouquinho, logo depois que eu fiz a pós em sexualidade e gênero. Sou psicóloga de formação, como eu disse, e trabalho com a clínica especificamente com a população LGBT, atendo principalmente pessoas que estão ou se descobrindo ou transicionando. É muito importante estar aqui, porque a gente está vivendo a oportunidade de explicar a importância do ativismo, a importância de se fazer presente, a importância da visibilidade na sociedade. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Fê. Como minha mãe diria, né? A boa filha casa torna. Seja muito bem-vinda de volta. Agora eu vou passar a palavra para a Grazi, que vai começar as nossas perguntas. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Fê. Meu colega Darlan. A primeira pergunta que eu faço para você, Cássio, quando foi criada a Coordenadoria de Políticas LGBTQI? Quando foi observada essa necessidade de se ter segurança para as pessoas LGBTQIA+, no nosso país? Bom, se a gente for traçar uma linha histórica, né, nós começamos a ter um início de pauta de políticas para a população. Na época nem se falava LGBTI+, falava homossexual. Então, a gente se começa ali com o Plano Nacional de Direitos Humanos, de 1996, e depois o Plano Estadual, em 1997. Mas, efetivamente, nós temos uma primeira formulação de diretrizes, propostas e metas com o Programa Brasil Sem Homofobia, de 2004. E no ano seguinte, na verdade, o movimento já falava da necessidade de ter um espaço que formulasse essas políticas. Não tínhamos ainda conseguido. A gente tinha um centro de referência LGBT na Prefeitura de Campinas, mas em 2005, efetivamente,
a Prefeitura de São Paulo cria a Coordenação de Assuntos da Diversidade Sexual, chamava CADES, e que hoje, atualmente, é a Coordenação de Políticas para LGBTI+. Então, talvez seja um dos primeiros organismos numa estrutura de uma administração pública para pautar essas políticas. Obrigada. Muito legal, né? É sempre importante enriquecer o conhecimento, né? Transmitir para as pessoas, né? Que é extremamente fundamental. Cássio, e qual assim, a função principal da coordenação? Bom, se a gente for pensar nas políticas públicas voltadas para o que a sociedade entende como grupos minoritários ou vulneráveis, a gente tem lá no começo da década de 90 o início da criação de órgãos colegiados, como Conselho da Mulher, né, da época também que a gente tem o início aí da discussão do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem nesse momento aí dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, pós-Constituição Federal, essa pauta das políticas para esses grupos. E, claro, acho que um dos últimos grupos que entraram na agenda das administrações foi a população LGBTI+. Nós já tínhamos coordenação para a juventude, nós já tínhamos para idosos, população negra, e talvez um dos últimos que tenha entrado aí efetivamente na administração foi a população LGBT. Por que do espaço? Porque é um espaço que vai olhar para a realidade dessa população, que vai olhar para os poucos dados que a gente possui e vai pensar em que políticas eu posso estruturar dentro das que já existem ou criar novas políticas nas mais diversas áreas, então, ou seja, educação, cultura, assistência social, saúde, emprego, trabalho, habitação, enfim. É uma forma de você levar para dentro das políticas públicas, para dentro da administração, os direitos da população LGBTI+. Cássio, como a coordenação de políticas LGBT atua na prática, na vida dessas pessoas? Bom, atualmente a coordenação faz a gestão de 5 centros de cidadania LGBT. Nós temos um centro em cada região da cidade, norte, sul, leste, oeste e centro. E através desses equipamentos, nós fazemos um apoio, um atendimento, um acolhimento jurídico, psicológico e social. Então, aquela pessoa que por algum motivo, não falo nem só que tenha sofrido alguma discriminação ou preconceito, mas aquela pessoa que por algum motivo precisa desse apoio, né, um apoio psicológico, porque ela não está se entendendo, como a Fê falou aqui no começo, ou ela precisa de um apoio social, ela tem esses espaços. Então, são os 5 centros. Além dos 5 centros, nós temos hoje 4 unidades móveis, elas circulam pela cidade, levando informação desses serviços. Nós também temos o programa Transcidadania, que aí é especificamente voltado para as travestis, mulheres transexuais e homens trans, e ele tem uma dupla função: a elevação de escolaridade e a reinserção no mercado formal de trabalho, né? Temos também um programa Respeito Tem Nome, e hoje lançamos o Cadastro Municipal LGBTI+, que é para a gente poder ter dados da nossa população paulistana. Muito legal, né? Mais uma vez, assim, eu volto, assim, né? Eu que estou muito pesquisando sobre esse tema, assim, como é enriquecedor você saber que a população está se mexendo para atuar, para ajudar essas pessoas, né? Que são tão desprezadas muitas vezes pela sociedade. Agora a pergunta vai ser para a Fê. Fê, quais que são os reflexos psicológicos assim, do público LGBTI+, enfrentam quando eles não são acolhidos devidamente pela família? A gente tem alguns relatos, inclusive, né? A pessoa não consegue terminar a escola, a pessoa não consegue cuidar da saúde, a pessoa acaba se escorando em pequenas comunidades que se autossustentam.
normalmente são pessoas que não chegaram aos 18 anos de idade. Então, assim, existe um custo social sobre a pessoa que não é acolhida pela família que vai se refletir nos SAICAS, né? Ou nas crianças que ficam aí a gente vê prostituição infantil, ou os aviãozinhos do tráfico, ou pequenos roubos, pequenos furtos, ou pessoas que vivem da ajuda da população que está em volta, tornando essas pessoas muito vulneráveis, né? Então, o não acolhimento pela família implica num acolhimento de alguma forma por alguém, e nem sempre esse acolhimento vai prover para essa pessoa a sustentação, o equilíbrio necessário para que ela consiga ter um emprego dali a alguns anos, que ela tenha instrução, que a saúde dela seja atendida nos mínimos requisitos. Então, é muito importante, é uma das propostas que a gente faz sempre, assim, não relegue essa criança LGBT à invisibilidade, né? Não deixe ela por conta própria. Ela não vai conseguir vencer, o que a gente chama de vencer na vida, né? Ela não vai conseguir ir além. E aí a gente vê que não só essas crianças LGBT, a gente tem esse problema como um problema crônico na nossa sociedade, né? A infância tem o ECA para proteger elas e ainda assim as crianças são deixadas no segundo plano. A gente precisa trazer o cuidado da infância para que a gente tenha uma sociedade saudável daqui a 20 anos, por exemplo, né? Então, essa é uma das consequências iniciais, principais desse abandono familiar das crianças LGBT. Interessante. Fê, a minha pergunta também agora vai para você. Quando essa pessoa ou essa criança LGBT chega em um desses centros de acolhida, qual que é o primeiro atendimento para elas? Qual é a primeira orientação a ser feita para essas pessoas? Os nossos centros não atendem crianças. Desculpa, Mas adolescentes. tudo bem. Ok, mesmo adolescentes. A gente só atende pessoas maiores de idade por uma questão da legalidade, né? Então, a criança LGBT, quando está em situação de vulnerabilidade, ela é atendida pela assistência social, pela coordenação de crianças e adolescentes, né? Ela vai ser acolhida num SAICA. E hoje a gente tem começado a fazer um trabalho de intercoordenações de como lidar com essa diversidade que até algum tempo atrás era invisibilizada. Então a gente faz conversas, muitas vezes até informais, de ouvir o caso e falar como é a acolhida de uma criança da diversidade, ouvir a queixa, ouvir a demanda que ela traz. Muitas vezes ela precisa só se sentir segura e acolhida em um lugar, né? Então a gente faz essa conversa e transmite para as coordenações competentes, né? Mas a gente tem esse olhar, eu tenho poucos adolescentes, é bem difícil cuidar de adolescente, tá? Independente da diversidade. Mas quando a gente atende, a gente percebe que o que a gente tem que ter é um ouvido apurado para entender essa demanda, para acolher a demanda e encaminhar de uma maneira que o adolescente se aproprie do que está acontecendo e como ela vai lidar com isso, tá? Em linhas gerais, essa a nossa recomendação, que a gente faça uma escuta competente, acolhedora, cuidadosa, para que a pessoa se sinta se apropriando da própria história e tomando as decisões necessárias para que a vida dela continue. Obrigada. Legal. E Cássio, a coordenação tem alguma política para orientar as famílias de todas as idades, né? Porque por mais que vocês não atendam crianças, tudo começa na infância, né? Que muitas vezes vai desenvolvendo e o problema pode surgir no final. Então, existe alguma campanha para orientar essas famílias? Bom, queria, na verdade, complementar um pouquinho o que a Fê falou, porque, né, eu acho que a questão do não acolhimento pelas famílias, ele o efeito direto dele é a exclusão, né?
e início da exclusão, porque para todos nós, LGBT e mais ou não, o primeiro espaço de convivência, o primeiro espaço de socialização é a família. Então, se a gente não tem esse acolhimento, nós estamos excluídos, né? Isso vai impactar não só naquela criança e adolescente, mas depois na nossa fase adulta. Então, por isso que uma das funções dos centros é trazer esse apoio psicológico, né? Por que a gente fala que é apoio? Porque a prefeitura ela tem as competências divididas entre as secretarias. Então, quando a gente fala, por exemplo, na questão de saúde mental, é competência da Secretaria Municipal de Saúde. Mas se você tem uma pessoa LGBTI+, que está passando por um sofrimento por conta de todo esse processo de exclusão, desde a família até hoje, nós temos profissionais nos centros que fazem, como a Fê falou, essa acolhida, fazem essa escuta qualificada, e a gente pode fazer uma psicoterapia breve, até 10 encontros, depois obrigatoriamente a gente tem que encaminhar para a rede. Por quê? Porque daí passa a ser um atendimento da área da saúde, deixa de ser da área de direitos humanos, né? E isso vale também para a questão das famílias, porque muitas das vezes a família não entende o processo pelo qual aquele adolescente, jovem, está passando ao descobrir numa outra orientação sexual ou identidade de gênero que não majoritária, né? Então você também tem essa acolhida das famílias através dos centros de cidadania LGBT+. Alguns centros promovem rodas de conversa para familiares, parentes, e a gente tem uma parceria muito grande com uma organização não governamental que é o Mães pela Diversidade, né? Então, o Mães pela Diversidade acaba também sendo um espaço em que a gente encaminha esses pais e mães que não sabem, que não compreendem qual é esse processo pelo qual os filhos e filhas estão passando. Além disso, e acho que aí para finalizar, se a Fê quiser me complementar mais alguma coisa, a gente tem trabalhado com a Secretaria de Educação, porque por mais que a gente tenha algumas garantias já previstas para alunos LGBT+, se você for menor de idade, vai depender muito do aval de familiares ou responsáveis. Então, a FE tem feito um trabalho muito próximo com a educação para como instrumentalizar esse profissional da educação para ele acolher esse adolescente, esse jovem LGBT, que às vezes não tem escuta na família, né? Não tem nenhum espaço de dizer, olha, eu sou LGBT. Não sei se você quer complementar nessa parte da educação. Curiosamente, eu fiz palestra para mais ou menos 700 pessoas na semana passada sobre esse tema, né, LGBTs na escola, e os professores sentem muita dificuldade porque não tiveram treinamento para lidar com a diversidade de maneira apropriada. As demandas são individuais e eles trabalham a massa de alunos, então eu continuo calcando nessas palestras a ideia da escuta, né, a coisa mais importante que existe para uma pessoa trans, por exemplo, respeite meu nome, né? A gente tem um problema, inclusive, respeito tem nome por conta disso, né? Então, se na lista de chamada tem um nome e a pessoa fala assim, me chame de Fê Maidel. Por quê? Porque assim me identifico no mundo. Quando a pessoa usa meu nome civil, ela causa um impacto do tipo, não sou aceita, não sou acolhida, não tenho espaço aqui. E é isso que acontece. Que é muito maior do que, é mimimi, é brincadeira. Não, é o espaço de acolhimento, é o espaço de aceitação, é o espaço de dizer, me conta a sua demanda para que a gente trabalhe. Então, o trabalho que a gente tem feito junto às escolas, junto a professores, a coordenadores, é exatamente criar essa... Por que é difícil para essas pessoas, profissionais da educação, acolherem as demandas? O que está realmente impedindo? Normalmente não é preconceito, normalmente é falta de traquejo. Ela está ali para uma função
e estão solicitando uma outra função, que é a função básica do pedagogo, que é ouvir a dúvida, ouvir a demanda. Então, é esse o trabalho que a gente tem feito. Não é um trabalho pesado, mas é um trabalho bastante forte, bastante poderoso, porque a gente está mudando o ponto de vista. As coisas não são A igual a A, B igual a B. A gente está mostrando que existem outras possibilidades de existir e que cabe a nós, adultos, nós, educadores, nós, profissionais em saúde, educação, acolher as diferenças e acolher principalmente as mudanças que estão acontecendo na consciência. Porque senão a gente cristaliza, senão a gente empedra. E toda pedra que cai no chão quebra. E é isso que pode acontecer se a gente não tiver essa disponibilidade na escuta. Assim, sabe, foi sobre esse assunto de aconselhar os educadores, eu acho fundamental, assim, né? Eu tenho 27 anos, assim, eu tenho uma memória na minha cabeça que quando eu estava na primeira série do ensino fundamental, as crianças me chamavam muito de viadinho, bichinha, que são, né, pejorativos e totalmente errados, a gente sabe. E a professora, no intuito de amenizar a situação, eu lembro que ela abriu um dicionário para ler o significado de bichinha. Então você vê assim, eu senti que ela tentou me ajudar, né? Claro que a gente estava em outra época, né? Isso fazem mais de quase 20 anos. Só que assim, você vê como a ignorância no conhecimento das pessoas afetam. Você vê uma coisa que eu lembro ainda hoje, e talvez se ela tivesse um conhecimento melhor para induzir de uma forma mais adequada, não teria gerado esse impacto. Então, é exatamente nesse ponto que a gente está atuando, quando ela abre o livro, há 20 e tantos anos atrás, ela abre o livro e impõe uma verdade estabelecida. O que a gente está falando é escute a demanda. Esta criança está mostrando o que ela é de fato. Como é que a gente acolhe isso? Hoje a gente não tem isso só para as crianças LGBT. Tem para as crianças do espectro autista, tem para as crianças PCD, tem um monte de outras variáveis na sociedade que também merecem escuta, merecem acolhimento. E é isso que a gente se depara. As pessoas têm uma resistência. Se você não está dentro daquela embalagem bonitinha, você não. Elas simplesmente são invisibilizadas. E aí, contra isso que a gente está lutando. O meu armário, pessoalmente, tem 40 anos de idade. Entendeu? Então, quando você conta da sua história, né? Dos seus 27, eu com 27 estava entrando no segundo armário, vamos dizer assim. Imagino que na época era muito pior do que é hoje. Assim, eu acho que o objetivo da gente estar aqui é para que dos próximos 20 anos seja mais diferente ainda e possa ser esse normal que a sociedade imagina ter, porque a sociedade ela quer impor uma normalidade para tudo. Não existe, que a palavra normal não seja normal, né? Acho que é importante essa conversa, apesar de ser de mão única ainda, né? Mas é um diálogo que a gente abre. Toda pessoa teve um momento em que sofreu bullying. Toda pessoa. Toda pessoa LGBT sofreu bullying pelo menos mais de uma vez. E isso marcou. Como você trouxe uma memória da segunda infância, né? Eu sofri naquele momento. Isso marcou a tua trajetória a ponto de você convidar o coordenador de políticas da sua cidade para falar aqui. Então, esse é o momento em que você se apropria da questão. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está se apropriando da questão. Como é que eu lido com isso? Porque aquilo que me machucou pode continuar machucando. Então, é isso que a gente devolve. Se o educador acolhe apropriadamente, a gente faz diminuir esse impacto e empodera a criança para que ela torne isso uma ferramenta de crescimento. Se você tivesse, com 10 anos, esse poder que você tem hoje de chamar a conversa, tua vida teria sido muito diferente. Talvez melhor. Com certeza. E assim, é como se fosse um gancho. Você vê que uma coisa puxa a outra. Por exemplo, eu passava por essa situação na escola, só que eu tinha uma família que me dava um suporte muito bom. Então, você vê, eu não tinha uma estrutura na escola quanto a esse assunto, mas em casa eu tinha. Então, um gancho puxava o outro. Que daí entra aquela questão. Tem gente que não tem nem na escola, nem em casa. Então, é aquilo lá. Por isso que tudo faz parte de uma... É contextual. Isso.
A gente está aqui para isso, para tanto na escola, quanto na saúde, quanto no direito, tornar a nossa existência visível, né? A gente escuta muito assim, vocês estão querendo aparecer. Sim, eu quero aparecer. Eu sou visível a olhos nus. E a minha demanda é uma demanda tão autêntica, tão pertinente quanto qualquer outra. Então, por que eu não posso colocar minha demanda? Por que eu tenho que invisibilizar para que os outros sobressaiam? Acho que é isso que a gente está fazendo, né? Tornar a nossa existência visível é só trazer a nossa demanda à tona, para que ela também seja resolvida, junto com todas as demandas que a sociedade traz. Nada de diferente. Nenhum direito a menos, como diria um pessoal bem bacana, assim, nenhum direito a menos. A gente existe para ter nosso direito respeitado. Só complementando aí a fala da Fê, eu acho que essa questão da educação, principalmente na escola, é um fator bastante importante para todos, não só a comunidade LGBT, mas para os direitos humanos em geral, né? É o coleguinha da sala aprender que determinadas brincadeiras machucam o outro coleguinha, é tentar entender para buscar esse respeito amplo. Agora eu tenho uma perguntinha para o Cássio. Cássio, quando a gente presenciar alguma violência contra uma pessoa LGBTQIA+, o que a gente precisa fazer? Onde a gente pode recorrer para buscar ajuda? A gente toma um posicionamento como cidadão no exato momento e posteriormente procura ajuda? Como que a gente deve lidar com essa situação? Antes de falar sobre essa questão, posso inverter toda a ordem? Claro. Eu gosto de inverter as coisas. Vocês que são os convidados. Porque eu acho que assim, senão a gente fica uma coisa muito séria, não que não seja sério o tema. Mas eu queria perguntar primeiro para vocês, Grazi, qual foi o momento em que vocês perceberam o preconceito da sociedade? O primeiro preconceito, qual a primeira lembrança? Foi quando você estava lá na primeira série? Isso foi o mais impactante que eu lembro, porque na época, né, na idade que eu tinha, eu acho que eu tinha 6, 7 anos, a gente não tem o discernimento, o que é ser, né, bichinha, viadinha. Então, foi naquele momento que eu senti o preconceito. Eu não sabia o que era a fundo, só que eu sabia que ali eu estava sendo diferente da normalidade que a sociedade impõe. Então aquele foi o primeiro momento e foi o mais impactante, que me traz memória. Já voltou. E quem te trouxe a essa realidade? Os seus colegas ou a professora? Por incrível que pareça, eu sempre tentei oprimir. Eu fui me assumir com 18 anos, então não faz muito tempo, porque eu tentava lutar contra um eu interior, porque a sociedade quer implantar tanto essa normalidade, porque na verdade eu sou de Santa Catarina, eu sou de uma cidade do interior de 10 mil habitantes. Então a sociedade tenta tanto implementar dentro da gente aquela normalidade que a gente tenta se enquadrar. Até que chegou aos 18 anos, eu vi que eu não me enquadrava de jeito nenhum e eu não ia ser feliz. E na época, inclusive, eu namorava uma mulher e eu falei, não é isso que eu quero, não é isso pra mim, eu quero viver. E daí foi quando eu fui me descobrindo, só que eu só fui me descobrir quando eu saí da minha cidade, porque eu fui morar em cidade grande, porque a normalidade de interior não existia, e lá eu consegui me aceitar. Aí eu fui em frente. E você, Grazi? Para mim foi mais ou menos igual ao da Arlan, na época da escola, né? Eu percebia que tinha alguma coisa de errado. Não de errado, não errado, alguma coisa diferente comigo na questão da... Pode falar errado, porque a sociedade diz que a gente é errado, né? Não. A sociedade nos considera errados. Não é errado. Eu via que naquela época eu não preenchia os padrões que até hoje a sociedade impõe pra gente. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande de entender, depois disso, por que as pessoas têm tanto preconceito com a questão da pessoa LGBT ser uma pessoa educada.
elas confundem muito a coisa de você ser educado com você ter algum tipo de intenção com ela. Elas não vinculam o nosso trato, o nosso jeito. Pelo menos para mim, foi uma coisa muito marcante. Eu sempre tive essa percepção de que se você for, no meu caso, se você é muito educada com uma moça, gera um pouco de receio, assim, pelo menos a percepção que eu tenho. E quando eu descobri que realmente eu era o que eu sou, eu me assumi muito cedo, com 17 anos, e estou aí até hoje encarando a vida e querendo mostrar para as pessoas que nós somos iguais, independente de qualquer coisa. Por que eu quis inverter a lógica? Porque quando a gente olha esses relatos, e se a Fê for dar o dela, se eu for dar o meu, a gente vai notar que são todos muito parecidos, né? E o que acontece, já linkando com a sua pergunta, muitas das vezes a sociedade não vê isso como violência. Então aqueles seus colegas que te chamavam de bichinha achavam que aquilo era normal. Por quê? Porque eu estou ali assistindo um programa humorístico na TV no sábado à noite que acha que é tranquilo fazer piada de figuras LGBT e mais. Então a sociedade está dizendo, não, pode rir, pode tirar sarro, é natural, é normal, passa no horário nobre da TV. E é uma violência, né? Então eu acho que perceber que às vezes pequenos gestos como esse da professora que foi procurar no dicionário, ainda se fosse um livro de psicologia, mas no dicionário, qual é o conceito de bichinha, é pior ainda. Ela não parou para pensar que ela poderia estar fazendo mais mal do que bem, porque você não pauta a discussão sobre gênero e sexualidade em cima de dicionário. Nem há 20 anos, nem hoje, nem nunca. Não existe questão de época para isso, né? E é violência, né? Então, assim, você quer realmente... Ela queria te ajudar, então vamos parar a sala de aula e vamos dizer assim, o que vocês estão falando? Mas por que vocês estão falando? O que isso significa? O que isso te incomoda? Por que vocês têm que julgar ele dessa forma? É outra forma de agir. E não é expor a pessoa, né? É mostrar que existe uma grande diversidade, que naquela sala de aula você não vai achar um igual ao outro. Você vai ter uns mais altos, uns mais baixos, uns mais magros, uns mais gordos, um que usa óculos, outro que tem visão perfeita, e todos são iguais, né? Todos são possíveis para a sociedade. Nós não vivemos na sociedade grega que a pessoa, quando tinha um filho com deficiência, jogava do penhasco, né? É diferente nossa sociedade. Então eu acho que isso são violências. E por isso que falar disso, porque às vezes você não percebe que é violência. Às vezes eu vou encontrar o Darlan lá no restaurante com o namorado dele, e eles estão de mãos dadas, e eu vou reclamar para o garçom dele, tem 2 marmanjos de mão dada. É violência. Eu estou impedindo o direito à afetividade. É violência. Então, quando qualquer pessoa perceber esses mínimos atos de violência, não é só agressão física que é violência, que ela denuncie, né? Que ela se coloque como testemunha dessa pessoa LGBT+, que está sendo vítima da violência. Que às vezes a pessoa nem percebe que é vítima de violência, porque ela está há tanto tempo introjetada de que ela é errada, de que ela não é o natural, de que ela é pecadora, que para ela é um ato normal da sociedade. A gente naturaliza a violência. E aí eu faço um desafio para vocês. Entrem no Google, digitem travesti. Já que o Google é a nova enciclopédia, e aí vocês vão ver o que aparece na primeira página. Não tem uma matéria positiva. Então pense eu, Cássio, lá, saindo dos 11, 12, 13 anos, e me percebendo não Cássio, e sim Adriana. E eu vou lá no Google e digito travesti.
qual é o futuro que eu acho que a sociedade me reserva? Né? Então, acho que discutir violência também é discutir essa representatividade que a sociedade nos dá. Né? Por essas permissividades que nós continuamos sendo mortos. Então, a gente tem que trabalhar muito a questão não só da educação, mas a ressignificação da cultura sobre o que é ser LGBTI+. Sabe, Cássio, uma coisa assim que eu defendo muito e quero defender, assim, sendo aluno do curso de Direito, que não basta só a sociedade respeitar. Isso, assim, eu acho que é o mínimo que a sociedade tem que fazer. Isso, na verdade, não deveria ser nem o mínimo, deveria ser o natural. Né? Então, assim, eu quero defender muito a questão de se inserir essas pessoas no mundo do trabalho, no mundo da escola. Por exemplo, até uma pergunta que eu quero fazer para vocês é em relação às cotas de pessoas travestis. É específico para pessoas travestis em faculdades federais, porque um reflexo que muitas têm na escola em relação a isso, que às vezes param de frequentar por conta dos preconceitos, reflete no futuro. Então, uma pessoa que não conseguiu frequentar a escola porque não era aceita, não consegue concorrer a uma faculdade. Então, é um desnível muito grande. Então, é uma pauta que eu quero defender, inclusive futuramente criar um projeto, é isso, ter cotas específicas para pessoas transexuais. O que vocês acham, na opinião de vocês, a importância disso? Você? Ok. Eu acho que mais do que pensar em cotas, é pensar essa pessoa tem formação suficiente para ir para o curso superior? Sim, tem. Ok? Eu fiz, no Dia da Visibilidade, eu juntei uma cantora, uma designer, eu como psicóloga, tinha uma diretora de vídeo, e a gente batendo um papo assim, alto nível, de como é essa inserção, e todas nós tínhamos um ponto em comum. A gente não tinha emprego. Não tinha emprego. Tinha formação e não tinha emprego. Tinha que ir lá e fazer o freelancer. A gente tinha que ser empreendedor. Então a gente tem o preconceito o tempo todo como limite de inserção social. Então, assim, a gente tem que lutar para que a criança LGBT, não só a criança trans, mas a criança LGBT tenha direito ao lugar na escola, que ela consiga concluir o ensino médio, que ela consiga ter estrutura emocional para enfrentar o vestibular, e que essa estrutura emocional acompanhe ela até o fim da faculdade. Não sei se vocês lembram, é mais fácil entrar do que sair, né? E depois você vai querer fazer uma pós, ou vai querer fazer uma prorrogação dos estudos, você precisa ter estrutura para isso. E isso, como o Cássio está ilustrando, isso nos é roubado sistematicamente durante a nossa vida. Então, a cota, ela tem que prever que essa pessoa vai precisar ter vindo de uma estruturação anterior, ou que é o que a gente tenta prover, que é assim, você tem com quem falar, você tem como voltar a você ser dono do caminho que você escolheu. Não sei se eu estou sendo muito claro, mas assim, não é só dar uma vaga na faculdade. A gente tem que conseguir fazer com que essa pessoa seja capaz de concluir a faculdade, seja capaz de concluir o curso e exercer. Porque é muito fácil acabar a faculdade. Se você tiver dinheiro, você faz a faculdade. O problema é que você consegue exercer aquele saber. Vou explicar. Eu sou ex-FAAP, eu me formei em cinema em 1990. Contemporânea do Fernando Collor de Mello, que acabou com o cinema. Eu me formei em cinema aqui. Tive professores maravilhosos, mas não pude exercer por nenhum ano. Acabou o cinema. Aí eu fui ser designer gráfico e eu fui ser outras coisas na vida e nunca conseguia dar certo. Eu falhei umas 4 ou 5 vezes. Não tinha estrutura emocional para ser algo, para ser profissional. E espero que o Cássio corrobore o que eu vou falar. Assim, eu acho que eu sou boa no que eu faço. Eu estou com ele faz 1 ano trabalhando. Acho que eu estou contando o recado. Então, o que a gente precisa ter é assim, sim, a pessoa dá conta dos desafios que são propostos, e não só os impostos, né?
E aí sim você dá uma chance da faculdade para a pessoa que está apta a segurar isso. Se ela não está apta, você dá o curso profissionalizante, você dá a formação, você dá a estrutura. É importante que a sociedade se mobilize e enxergue o quanto de oportunidade, o quanto de recurso humano está sendo desperdiçado quando você relega partes da sociedade à exclusão. Você simplesmente deleta parte do recurso e criando cidadãos de segunda categoria. Então, é muito importante que a gente pense, na hora da cota, que esta pessoa, eu vou oferecer a cota, e eu conheci muita gente de cota no meu curso de psicologia. 50% do meu curso de psicologia era FIES. A outra 30% era cota, não pagava nada. As pessoas que fizeram cota foram até o fim. As pessoas do FIES, metade chegou até o fim. O meu curso começou com 150 alunos na turma, terminou com 40. 30% da turma conseguiu terminar. Então você fica pensando, é uma peneira, né? Você vai peneirando, peneirando. Quem resistir chega ao fim. Essas pessoas que vieram da cota, de fato são as pessoas que estavam preparadas, que estavam ali brigando porque aquela realidade que elas tinham não era suficiente para o potencial delas. Quando você acaba a faculdade, você não está querendo ganhar mais dinheiro, você está querendo realização profissional, realização pessoal. E é isso que a gente tem que oferecer com a cota. A possibilidade da pessoa falar assim, você não vai ser um profissional para pagar as contas, você vai ser um profissional para se realizar. Né? Então, quando a gente pensa a cota, acho que a gente tem que fazer um estudo melhor de como a nossa sociedade se comporta, que causa exclusão, para então fazer a cota acolher essa demanda que está aí, ela é latente, a gente não sabe exatamente do que se trata. Né? A gente tem o teu relato, o relato dele, o meu, mas a gente não consegue abarcar essa totalidade. Vamos fazer cotas para pessoas trans. Maravilhoso. Qual é a real demanda dessas pessoas? O que essas pessoas realmente vão precisar além da educação, além da informação? Percebe? A gente está indo um pouco além. Essa é a minha visão da questão. Eu concordo plenamente. Assim, você vê, eu não olhava por esse lado. Assim, você abriu essa visão que não basta a gente ter só um início, tem que ter um meio e um fim. Cássio, agora, por favor. Bom, eu acredito na política de cotas. Eu acredito na política de cotas como reparação. Eu acredito na política de cotas como uma ação afirmativa. Claro, ela tem que ser bem estruturada, como a Fê falou. Mas por que eu acredito? Porque quando eu comecei a pensar políticas para LGBT lá em 2005, e que a gente pensava na questão de empregabilidade para travestis, mulheres transexuais, primeira resposta que vinha das empresas: não é que eu não contrate porque eu sou preconceituosa, eu não contrato porque elas não têm formação. E foi desse desafio que surgiu o POT LGBT, que hoje tem o nome de Transcidadania. O problema é falta de formação, então vamos fazer elevação de escolaridade, vamos garantir formação para essas pessoas e vamos ver porque continua não contratando. Falo de 2005, né? Nós estamos aí com 17 anos depois. 17 anos depois, você olha para as empresas, qual é o percentual de travestis e transexuais dentro delas? Aumentou? Mesmo com elevação de escolaridade? Né? Então, e hoje, quando você olha, né, para essa elevação de escolaridade, você percebe que elas acabam indo até o nível médio. É difícil você olhar Vou perguntar para vocês, eu já não estou na faculdade há um tempo, mas quantas trans tem aqui na FAAP? Na FAP a gente só tem uma. Então, esse cenário se replica em várias outras instituições. Né? Nós tínhamos uma lei de... Não era lei, mas enfim, tinha um programa de cota nas universidades federais que foi desmontado.
Bom, tudo foi desmontado no atual governo, mas enfim, foi desmontado. Por quê? Porque se dizia que era benefício, era privilégio para as travestis e transexuais. Como é que eu posso falar de benefício e de privilégio para uma pessoa que está em total exclusão social? Se eu não as vejo nas universidades, se eu não as vejo nas empresas, no comércio, onde é que eu estou vendo elas? Né? Então, eu acredito na política pública que é relativa à cota, devidamente estruturada. Muito obrigado. Cássio, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Pegando esse gancho das empresas, enfim, dessa inclusão, o que pode ser feito pelas empresas para a conscientização dos colaboradores e para a inclusão do público LGBT em geral em cada empresa? Você acha que é necessário ter essa troca de informações com o grupo que trabalha na empresa? Então, né, eu vou te devolver a pergunta, Grazi. O que é uma empresa? Ou o que constitui empresa? Bom, uma instituição onde se trabalha, onde se desenvolva. Então, mas são pessoas. Sim, um coletivo. Porque a gente fala, a minha preocupação é se a gente fala de empresa, a gente acha que ele é um ser à parte. A empresa. A empresa somos nós, que estamos dentro da empresa. Por que eu te digo isso? Porque você vai encontrar empresas multinacionais que lá fora têm projetos e programas eficazes de inserção no mercado de trabalho de pessoas LGBTI+, e aqui não é eficaz. Mas espera aí, é a mesma empresa. Por que ela consegue isso lá no país de origem e não aqui? Porque talvez aqui as pessoas que formam essas empresas, que são essas empresas, continuam sendo machistas, racistas, LGBTfóbicas, né? Não, ó, eu vou contratar a trans, mas vamos deixar ela ali meio escondida. É cota. É igual para a pessoa com deficiência. Tá ali. É cota. Né? Mas não faz parte da empresa. É quase um bibelô. Cássio, Fê, assim, foi incrível receber vocês. A gente vai agora para o final da nosso bate-papo, porque né, já está batendo horário também, e também vocês devem ter mais compromissos. Assim, em nome do grupo de estudos, em nome dos alunos, em nome também da FAP, assim, a gente gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. A FAP sempre vai estar de portas abertas para possíveis campanhas futuras, e no que a gente puder ajudar, a gente vai estar sempre à disposição. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Vocês podem finalizar. Eu queria agradecer muito a oportunidade de poder conversar com vocês, de trazer visibilidade, de mostrar que ser diverso não é ser esquisito, não é ser diferente, não é ser anormal. Ser diverso é ser o que a gente é. Quando a gente fala a sigla LGBT, a gente não está colocando aqui um tag de diferente. A gente está se identificando com um jeito de viver, uma orientação, uma identidade, um ser no mundo. E ser no mundo é o que a gente é. Ele na individualidade dele, ele, ela, eu. E cada um na sua individualidade. Esse respeito que Tana falou, é isso. Assim, eu respeito a individualidade, eu quero ser respeitada na individualidade e não ser excluída por conta disso. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, eu vou também agradecer pelo convite e vou fazer o merchan. Então, a gente trouxe alguns cartazes da nossa campanha, que é para estimular as pessoas a usarem o 156 como canal de denúncia. Hoje, quando a gente fala de 156, as pessoas só pensam
no 156 como sendo onde você vai reclamar da poda de árvore, da falta de luz, do buraco na sua rua. Não, ele é um canal 24 horas em que o atendente também está capacitado para receber pessoas LGBTI+. Então, se você presenciou, se você sofreu, se você tem conhecimento, ligue ou entre no portal e denuncie. Para a gente é importante fazer valer a lei, para a gente é importante fazer valer a denúncia. Só assim a gente vai mudar a nossa sociedade e o nosso município. Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu agradeço a presença da Fê, a presença do Cássio, meu colega Darlan. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar falando um pouco de um assunto tão importante. Não só hoje, mas todos os dias. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado. É isso, pessoal. Até a próxima.